Olá, gente bonita. No Frente a Frente de hoje, o nosso convidado, Valdizinho Costa, ele que é pré-candidato a vereador e está aqui hoje para a gente bater um papo aí, falar dos problemas relacionados à nossa cidade de Indaiatuba. Valdir, eu quero dizer para você que é uma honra receber o senhor aqui, essa figura carismática. Meus Toninho, parabéns. Eu tá? que agradeço o convite. Você que é um amigo da gente de longa data, uma pessoa ímpar, a qual eu tenho muita admiração. Obrigado. E eu jamais iria recusar um convite desse. Obrigado. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com você. Obrigado. Valdir, conta um pouco da tua história para os nossos ouvintes. Apesar do meu tamanho ser só 1,5 m, a minha história é longa. Mas eu vou resumir, Toninho. Eu vim para Indaiatuba em 79. Sou da cidade de Moreira Salles, no Paraná, a qual aqui em Indaiatuba eu me identifico muito, porque tem muitos paranaenses, né? Tem muita gente da nossa terra lá, né? E que fez essa cidade crescer, contribuiu muito para essa cidade, né? Então eu vim, gostei da cidade, já estou há um bom tempo, né? E fiz dela uma moradia, criei raízes, família aqui. Amigos importantes aqui. E quero fazer história aqui em Indaiatuba. Já faço, né? Que bom. Já tenho uma relação de amizade muito grande aqui. Isso para mim já é um prêmio muito grande morar em Indaiatuba. Quem vem para cá e quem bebe dessa água não vai mais embora, né, Toninho? Ô, Valdir, eu quero parabenizar todos os seus assessores. Hoje o senhor está até com Estou bem jornalista, acompanhado. né? Um assessor jornalista. Sim. Meus parabéns. Obrigado mesmo aí. Pelos assessores, né? O senhor tem uma equipe aí, está de parabéns. Estou aqui com uma... E, Valdir, essa cidade bonita que nós amamos, Indaiatuba, e outro ponto, Valdir, que eu quero aqui te parabenizar, é que o Valdir, mesmo antes de ser vereador, ele já faz um trabalho, eu quero dizer assim, até mais do que muitos vereadores que a gente vê na cidade, porque... hoje tem 12 vereadores, não é isso, Valdir? 12 vereadores. Mas a gente não vê os vereadores, eu não sei onde eles ficam, eu não sei o que acontece com os vereadores de Indaiatuba, que eles estão sempre no mundo da lua, eu não sei onde é que eles ficam, porque eu ando bastante no Jardim Morada do Sol, ando em Indaiatuba e eu não vejo um vereador. Se você quiser ver um vereador, você tem que ir na Câmara. Eu acho que esse não é o trabalho de um vereador. Lá também não acha. Lá também não acha, né? Às vezes um ou outro sim, a maioria não. Eu só quero dizer para os nossos ouvintes, está na hora de renovar, está na hora de buscar pessoas que se preocupam com o povo, com a população, que realmente dá um voto de confiança para o nosso amigo Valdir, ele que já faz um trabalho brilhante, e eu posso garantir para você que ele faz um trabalho brilhante, é uma pessoa fantástica, é meu amigo, e tem desenvolvido um trabalho mesmo sem ser vereador. Eu já te conheço há muitos anos. Muitos anos, né, Toninho? Dar uma palavra por ele, que ele realmente é digno do cargo que quer ocupar. Obrigado. Olha, palavras assim vindo de você, para mim tem muito peso, porque você é uma pessoa querida em Indaiatuba, sobretudo na Morada do Sol, a qual eu morei na Morada do Sol, na Rua 10 da Morada do Sol, na Rua 10, na Rua João Walsh Costa, morei ali um bom tempo, né? Conheço bem a Morada do Sol, Morada do Sol é uma grande cidade, né, Toninho? Ela é maior do que muitas cidades do estado de São Paulo, né? É um povo que veio para poder contribuir para essa cidade, fez ela crescer, né? E Morada do Sol, você lembra na década de 80, eu vim em 79, eu vi a Morada do Sol nascer, eu vim em 79 para cá. E do que ela é hoje, é uma grande cidade, feita de gente boa, gente trabalhadora, gente que bonita, quer ver o progresso. Gente bonita, olha só, nós moramos lá, né? Ô, rapaz, que maravilha. Nós já moramos, você mora na Morada do Sol ainda. Então, palavras como a sua, para mim tem muito peso, porque na minha concepção você representa a Morada do Sol. É uma pessoa que, quando tem um problema ou quando tem algo de bom, você é o primeiro a saber, porque as pessoas confiam em você, assim como eu confio também. Eu agradeço a confiança. Valdir, vamos falar de algo que chegou ao nosso conhecimento, é a questão do poupa-tempo. O senhor
foi a primeira pessoa que fez essa indicação, cobrou o prefeito Reinaldo Nogueira na época, que ele lutasse para que esse poupa-tempo chegasse até Indaiatuba. Hoje um dos projetos que deu certo, é muito bem-vindo para a nossa cidade, meus parabéns. É um projeto ao qual eu me orgulho bastante, né? Em 2010, na primeira reunião que eu fiz com o Reinaldo Nogueira, eu levei esse assunto, depois em 2011 e na minha candidatura em 2012 eu reforcei isso, né? Na época tinha 210 mil habitantes e precisaria, palavras do próprio prefeito, ter acima de 400 mil habitantes a cidade, né? E eu disse para ele na época que se ele, como uma pessoa de uma competência ímpar, né, já foi prefeito por 4 mandatos aqui em Indaiatuba e com excelência, né, é conhecido nacionalmente pelas boas obras que fez. Sim, isso não é verdade? Então, tem voz ativa com o governo do estado. Opa. Ele disse, olha, Valdir, infelizmente, essa é uma obra, não do prefeito, mas sim do governo do estado. Na época, comentei com ele, se você alegar que Indaiatuba só tem 210 mil habitantes na época, mas que as cidades vizinhas vão se beneficiar com isso, vai dar muito mais de 400 mil. E outra, uma palavra sua para o governo do estado tem muito peso, e já que é uma obra do governo do estado, temos aqui um deputado estadual muito atuante, diga-se de passagem, o Rogério Nogueira, que traz muitas benfeitorias para Indaiatuba, e que poderia, né, fazer essa ponte entre o governo do estado e o município. Exatamente. 2 anos depois, em 2014, inaugurou o Poupa-Tempo e que foi uma bênção para todos nós, né? Eu mesmo uso muito o Poupa-Tempo, acredito que você também. Também usamos. Veio para facilitar a nossa vida e foi uma ideia que veio de mim, mas que foi acatada pelo prefeito anterior, Reinaldo Nogueira, juntamente com o nosso deputado estadual, Rogério Nogueira, que gostaram da ideia, achou que era importante, trouxe e está sendo muito bom para a cidade. Bacana. Valdir, todas as boas ideias, elas têm que ser tiradas do papel, não é isso? Com certeza. E nós queremos aproveitar esse momento, mandar um abraço aí forte para o nosso ex-prefeito Reinaldo Nogueira. Também quero aproveitar esse momento e convidar o nosso prefeito Gaspar, que vem até aqui. O pessoal está pedindo a presença dele, que ele possa se defender. Claro. Uns acusam do lado, outro do outro, mas ele que ele vem aqui possa se defender. A intenção desse programa não é agredir, denegrir a imagem, denegrir a imagem de claro. alguém, e sim é mostrar os fatos. O pessoal fala mal dele, ele vem aqui e se defende. Não, também queremos convidar o nosso deputado Bruno Ganem, que vem até aqui, inclusive ele já tem uma agenda aí que vai vir até aqui. Sim. Então estão todos convidados. Valdir, outro ponto importante que você tinha comentado, você vai lutar para que seja instalado creche de tempo integral. Toninho, é notório de que muitas das mães precisam trabalhar, no entanto, é uma cidade muito grande, que cresce numa velocidade muito grande. O prefeito e toda a sua administração tem se esforçado muito para que tenha creche para todos, e tem. Você não vê uma criança aqui em Indaiatuba que não tenha, que está sem vaga para creche. Mas algumas creches já em tempo integral, mas muitas delas não, porque isso requer mais recurso e não é de um dia para a noite. Mas a minha vontade, isso eu acho que vai de encontro com a maioria das mães e dos pais, que seja creche em tempo integral, onde os pais possam exercer a sua função trabalhista, pode trabalhar, tendo a segurança de que seus filhos ficam numa creche até, 5h30, 6 horas da tarde. Isso poderia se estender aos funcionários em 2 horários, isso cabe à administração regularizar tudo isso e não a mim, mas a ideia eu acho que seria benéfica, iria favorecer muito o cidadão indaiatubano, né, que poderia trabalhar e ter seus filhos com segurança numa creche que, diga-se de passagem, é uma das melhores do estado, que as crianças são muito bem cuidadas, muito bem treinados os profissionais para cuidar dos nossos filhos. Sei disso, porque eu também tenho 4 filhos, já não são mais crianças de creche, mas que eu usufruí muito essa obra e que foi muito bom, mas que poderia ser num tempo mais estendido. Valdir, a questão da pandemia, né? Estamos chegando no período laranja, começou hoje, é isso? Começou hoje. Começou hoje. Ainda bem, e né? os comerciantes, muitas portas não vão mais se abrir.
O que pode ser feito, Valdir, para ajudar esses comerciantes que estão 3 meses, aí, mais de 90 dias aí com as portas abaixadas, né? Sem ter como produzir, sem ter como ganhar? O que pode ser feito hoje, Valdir, para ajudar esses comerciantes na sua visão? Claro, Toninho, não só os comerciantes, mas a pandemia, ela veio para nos ensinar a enfrentar os tempos difíceis, porque nós estamos tendo um tempo que ninguém esperava, não era algo programado, veio de supetão, pegou todo mundo de calças curtas e dificultou a vida de muita gente, de todos nós, dos comerciantes. Eu que sou de indústria, né, sou gerente de uma empresa, gerente comercial de uma empresa, sou contabilista também, trabalho há 32 anos numa empresa como gerente comercial e administrativo também, né? E eu sei o quanto o empresariado, de forma geral, tem sofrido com isso. Sim. Comerciantes, as indústrias e os operários também, que muitos deles perderam seus empregos. Quando não perderam, agora trabalham metade só do tempo, ganhando metade também, tendo que se readaptar à nova realidade, né? E essa pandemia, olha, ela aproxima famílias ao mesmo tempo, porque muitos deles estão ficando mais tempo com a família. Mas, por outro lado, não era a vontade da pessoa, ela queria, sei lá, estar trabalhando, fazendo isso, e tendo o seu tempo com a família num outro momento, mas você está só com a família, mas passando necessidade, não é um bom, não seria uma boa opção, não é a opção que a população escolhe, né? Quanto aos comerciantes, muitos deles, infelizmente, não conseguem mais abrir, depois de 2, 3 meses, pagando aluguel, pagando os produtos, e não ganhando exatamente nada. A ajuda do governo é muito pequena, R$600 E aí, Toninho, muitos não conseguem mais ter força de reabrir seus comércios, né? Porque o tombo foi grande, foi uma judiação do que aconteceu. E de quem é a culpa? Não há culpado. Não tem um culpado, né? E as pessoas tentam... Eu acho, Valdir, na minha concepção, a pandemia ela existe, isso é fato, que ela tirou vida de muitas pessoas, isso é fato. Esse é o prejuízo maior das pessoas que estão sofrendo com os óbitos na família. Sim. Esse é o maior prejuízo que essa pandemia trouxe, além do prejuízo financeiro, né? Mas que fica em segundo plano. A preocupação maior é com a saúde. Exatamente. E muitos deles, infelizmente, veio a óbito em função de tudo isso, que é uma perda irreparável. E um dos pontos, Valdir, que eu acho que teria que ser reparado é a questão, por exemplo, hoje o cartório abre das 8 a meio-dia, aí vai ter mais aglomeração, o shopping abre 2 horas. Então, assim, as medidas que foram adotadas, eu acho elas na contramão da realidade. Eu acho que essas medidas elas não vão resolver, não são solução, e sim, pelo contrário, elas acabam trazendo mais consequência, na minha visão. Tony, eu concordo com o que você está dizendo. Na minha concepção, eu acho que ao invés de reduzir o tempo do comércio, eu penso diferente. Eu estenderia o tempo do comércio. Sim. Em vez de ter 2, 4 horas só, onde as pessoas falam, bom, se eu tenho só 4 horas, então eu vou nesse horário, daí vai todo mundo. Eu colocaria, ao invés de ter das 8 às 18, eu colocaria das 8 às 22, porque daí ia ter menos aglomeração. Penso da mesma forma com o transporte. Sim. Tem transporte, está reduzido a frota. Gente, se a gente está pedindo para as pessoas ficarem em casa para não se contaminar com as proximidades, se reduzir o transporte, vai na contramão de tudo isso, né? Exatamente, então, isso é fato. Olha, nunca ninguém vai agradar a todos. Vai ter gente a favor, vai ter gente contra. Cada um tem uma opinião. Eu tenho a minha, pode não ser a melhor, né? Mas eu acho que poderia ser uma das soluções, né? Valdir, outro dos comércios também, né? Isso, um ponto bem interessante, Valdir, que a gente sempre questiona. Indaiatuba é uma cidade bonita, isso ninguém questiona. Sim. Tá? Uma cidade maravilhosa que nós amamos. É uma cidade amamos, defendemos. Aqui nós brigamos. Aqui é nós. Não é só o Rio de Janeiro que é uma cidade maravilhosa. Eu vejo Indaiatuba como cidade maravilhosa. E um dos pontos bem interessantes é a questão do turismo. Por que não investir no turismo, Valdir? Jamais agora que estamos saindo dessa pandemia, investir no turismo, atrair pessoas para a nossa cidade.
Como o senhor vê esse ponto aí? O que o senhor tem a dizer? É algo desde 2012, quando eu fui candidato a vereador em 2012, que eu já levantei essa questão. Indaiatuba é uma cidade bonita, é uma cidade, diga-se de passagem, é uma cidade rica, é uma cidade com mais ou menos 1000 indústrias, fora os comércios, né? É uma cidade que tem muitas opções, é uma cidade que tem muitas belezas naturais. Haja visto o Parque Ecológico, tem mais de 7 quilômetros de... 28, na verdade, em torno. Ida e vinda, né? Isso. Então, é uma cidade que, não só, eu digo do Parque Ecológico, mas tem o Parque do Mirim, São muitos pontos. São muitos pontos turísticos, poderia ser melhor explorado, trazendo recursos para a cidade, trazendo mais empregos para a população e trazendo... como que eu vou dizer, mais benefício, né, para a cidade, sim, mais dinheiro para a cidade, arrecadação para a cidade através do turismo. Tornando a cidade mais conhecida. Tornando a cidade, que já é bem conhecida pela própria administração, que é notória e é dito pelo Brasil inteiro. Sim. Já é uma das cidades mais bonitas e com uma qualidade de vida muito boa, né? Mas eu sou a favor de incentivar um pouco mais o turismo, divulgar um pouco mais, para que as pessoas não conheçam Indaiatuba só de longe, mas que venha conhecer. Isso é fato. De perto, né? E saber que realmente... Nossa querida Indaiatuba. É, a cidade maravilhosa, não é só o Rio de Janeiro que é a cidade maravilhosa. Valdir, uma pergunta bem interessante. Quando você crescer, você quer ser o quê? Agora eu vou crescer dos lados, né, Toninho? Não tenho mais idade para crescer de altura. Eu queria que crescesse cabelo, mas já também não cresce mais também, né? Mas quando eu crescer, um dia eu quero ser um grande homem. Rapaz, eu fico maravilhado. Eu quero ser um grande homem. Não só por fora, mas por dentro, né? Eu quero poder um dia passar e falar, aquele é um grande homem, é um homem ao qual eu me espelho, né? Eu gostaria de ser isso. Né, passar na rua e ser visto por algo de bom que eu tenha feito ou que eu faça, né? Eu quero fazer história aqui nesta Indaiatuba, querida. Mas o senhor já faz história, Valdir. O senhor é uma pessoa que me conquistou com os teus feitos. Olha, hoje. Tá? Muito obrigado. Então, Deus, parabéns mais uma vez. Obrigado. E eu só falo isso para quem realmente tem feito alguma coisa. Eu jamais elogio alguém que realmente não tem prestado um bom serviço. Eu fico muito grato por isso, Toninho. Valdir, a questão da farmácia do povo. O senhor também fez um comentário que o senhor também foi o autor de pedir essa farmácia. Sim. Até que o nosso ex-vereador Gervásio protocolou o pedido. Fala para nós um pouquinho dessa história, desse conteúdo aqui. Olha, eu tenho 9 bons projetos aqui em Indaiatuba que vieram através de mim. Não foi eu que assinei esses projetos, porque eu não sou vereador. A ideia veio de mim junto ao governo municipal, né? E alguém assinou por isso, é claro, e foi muito bem feito para a cidade. A farmácia do povo é uma que já tem lá perto da FIEC, lá do outro lado lá em cima, mas como eu gosto de frisar, eu tenho e tinha e sempre tive um bom relacionamento com os prefeitos, tanto com o anterior Reinaldo Nogueira, que eu não precisava marcar para falar com ele. Eu chegava lá e ele me atendia, porque sabia que eu não ia lá para tomar cafezinho, eu ia lá para falar algo sério com a população. Eu era um intermediário da população. Eu chegava lá, eu era o porta-voz da população, né? Para chegar e falar para o prefeito aquilo que Indaiatuba estava precisando no momento. Poupa-tempo, eu já tinha dito, foi uma das ideias. A farmácia do povo que tinha lá em cima, eu pedi para ele, olha, por que não uma lá na Morada do Sol, onde vai atender a maior parte da população que tem uma certa dificuldade de se deslocar até o outro lado da cidade. Era muito distante. Muito distante, e foi muito bem aceito pelo então prefeito Reinaldo Nogueira, e em 2016 inaugurado, beneficiando muita gente. Cursinho pré-vestibular em 2016, quando eu fui também candidato a vereador, foi uma das ideias minhas. Cursinho pré-vestibular gratuitamente para os jovens, né, que têm interesse de cursar uma vestibular, de cursar uma faculdade, sim. E em 2019 foi inaugurado na FIEC, muito bem aceito também pela administração, que ouviu, viu que era bom
e a população se beneficia muito com isso. Eu tenho 9 outros projetos. Projetos que envolvam dança e ginástica para as mulheres. Uma solicitação minha também, e que o Lauro Bueno, hoje, mais de 200 mulheres, não hoje por causa da pandemia. Sim. Mais de 200 mulheres se beneficiam disso. E a dança, você sabe, né, Toninho? Antes eu fazia shows de dança, né? Tá no meu sangue, eu gosto disso, né? Eu gosto de balé, Valdir. Balé, eu gosto, viu? Eu passei da idade para fazer balé, já não tenho mais. Gente. Então são muitas, gente. Então são algumas obras acatadas pelos prefeitos e a qual eu me orgulho. Tenho muito mais coisa, eu tenho outros 16 projetos tão bons quanto, né, que a população poderá conhecer um pouco mais de Valdirzinho Costa, né, depois vai ter aqui o meu WhatsApp, vão poder acompanhar minhas redes sociais, eu tenho 6 Facebooks, a maioria deles estão cheios, vocês podem acompanhar por lá, né, e tem muita coisa boa que vai de encontro. A minha área social é cuidar de famílias, é cuidar de pessoas, é o bem-estar da população. Essa é a minha área, né? E é algo que eu me orgulho muito porque, como eu já te disse e volto a repetir, eu quero aqui em Indaiatuba, uma cidade que me acolheu minha família, criei raízes aqui, eu quero um dia ser visto como alguém que fez uma história bonita para deixar um legado, né, Valdir? Deixar um legado, algo bom, porque os políticos hoje deixam uma história tão ruim, não é? E eu quero ser diferente um dia, eu quero deixar uma história boa, uma imagem boa, daqueles que falam, viu, era desse político que eu estava falando e que hoje é raro. Eu quero ser essa pessoa, Valdirzinho Costa. Inclusive, Valdir, eu também quero mandar um recado aí para o nosso eleitor, que escolha bem, que faça mudança, que procure aqueles que estão dando certo, aqueles que realmente assumem, que vestem a camisa, mantenha, que são poucos hoje, é pouquíssimo. Então vamos mudar, vamos colocar pessoas novas, vamos colocar sangue novo na política, para que as coisas venham dar certo, para que a gente tenha um verdadeiro representante que nos represente, que lute pelos nossos direitos, porque infelizmente... Inclusive o nosso Morada do Sol, que precisa de renovo, viu? Nossa Morada do Sol é um bairro que tem média de 80 mil moradores e pouco representado. Precisamos, ali na Morada do Sol, pelo menos de 2 vereadores eleitos. Toninho, ainda pegando esse gancho, o trabalho de um vereador é estar onde o povo está. E que coisa mais gostosa, essa é a minha cara, de estar onde o povo está. Que coisa mais gostosa que conversar com as pessoas, ouvir, porque não são só os doutores que têm boas ideias. Sim. Às vezes a pessoa mais simples, que mal sabe escrever o nome, tem ideias fantásticas que que as pessoas falam, poxa vida, por que eu não ouvi essa pessoa antes? Eu quero ser essa pessoa, de ir lá onde o povo está. Perguntar para ela e para ele o que ela acha, o que ele... ou ela precisa para poder melhorar a cidade, né? Porque às vezes a minha ideia, a sua ideia, não é a melhor ideia. Isso é fato. Né? Então, a ideia vem das pessoas mais... Grandes ideias vêm de pessoas simples. Isso. Né? Um dia Deus permitir que eu seja vereador dessa cidade... Mas você vai ser, Valdir? Tenho certeza. Em nome de Jesus. Acredite. Então, se um dia Deus permitir que eu seja vereador dessa cidade, eu quero fazer... E vocês escutem o que eu estou falando. Eu quero fazer um trabalho tão bom nessa cidade que da próxima vez o meu cartão de visita não vai ser eu entregar o panfleto, vai ser as obras que eu fiz por essa cidade. Isso é vai bacana. ser do que eu falei lá com as visitas das pessoas, porque eu não vou me esconder. Pelo contrário, eu vou de encontro onde a pessoa está, porque eu vou ser um procurador de problema. Para quê? Para resolver o problema e não me esconder do problema. Bacana, Valdir. Então, essa vai ser minha história. Eu quero fazer história um dia como vereador. Valdir, outro projeto que você tem uma ideia bem bacana é a questão do cartão do trabalhador. Fala um pouquinho para nós sobre esse projeto, que ainda está no papel, mas que a sua ideia é tirar do papel e transformar numa ideia bacana que possa ajudar pessoas. E essa ideia minha não é de hoje, é uma ideia que está nos meus panfletos de 2012. Vai se chamar TT, oh meu Deus, é o cartão um cartão para o trabalhador. Como que isso vai acontecer? Hoje acho que paga R$ 4,50, R$ 4,70, R$ 4,50,
uma passagem de circular, né? Isso. E é algo que eu acho difícil até de provar, mas é algo que eu acho que beneficiaria muita gente, desafogaria o trânsito. A gente mesmo ia de circular trabalhar se fosse metade do preço, R$2, vai, e a outra parte, sei lá, o órgão público pagaria essa outra parte. A prefeitura entra com subsídio. Exatamente. E o empresário também, uma outra parte, dividiria. Eu acho que ajudaria muito o trabalhador, que muitos ganham pouco mais que um salário mínimo e que tem que pagar quase que 30% de passagem. Ele poderia usar isso daí para, sei lá, para muitas coisas, para o que ele quiser, para sustentar a família. Muitos ainda pagam aluguel. E eu acho que a passagem em Indaiatuba é caro. Eu muito acho que é caro. Além do que desafogaria o trânsito também. Teria que ter concorrência. Teria que ter, mas, mais uma empresa. Mas dizem que não cabe duas empresas aqui de Indaiatuba, né? Então, por essa razão, não Salto há tem duas. É, né? Então, Salto é menor do que Indaiatuba, tem duas. E empresas boas. Indaiatuba também tem, não se pode falar que não é que não tem qualidade, né, o transporte público, né? Mas eu acho caro, para pessoas que ganham pouco mais um salário, é muito pesado esse pagamento. Por isso, essa minha ideia de ser subsidiado, uma parte pelo órgão público, outra parte pelo órgão privado. É um projeto louvável, muito bem-vindo. Tem muitos outros, Toninho. Precisamos lutar. Tem outros 16. As pessoas podem acompanhar nas minhas redes, podem me perguntar no WhatsApp. Eu posso estar demonstrando tudo isso, porque aqui a gente ficaria uns 2 dias falando, né? Com certeza, Valdir. O nosso trabalho aqui, ele é imparcial. A gente não tem lado, mas eu posso dar uma palavra por você, Valdir, porque te conheço entrando e saindo. Eu sempre vejo você na Morada do Sol, vejo você na prefeitura, até mesmo quando a gente estava de lados opostos, como continuamos, o senhor tinha aquele carinho pela minha pessoa, me ajudou, me levou até foi o Reinaldo Nogueira na época, né? Deveria o Reinaldo, e depois o Gaspar também. E eu fico muito maravilhado, o senhor, sempre que eu bati na sua porta, o senhor sempre pode fazer alguma coisa para nos ajudar. Porque a gente, como representante do Jardim Morada do Sol, um dos representantes, a gente sempre está pegando os problemas dos outros. Sim. E levando até quem pode resolver. Por isso que eu te vejo como um representante da Morada do Sol, uma pessoa que dedica o seu tempo, boa parte do seu precioso tempo, para a Morada do Sol. Isso é louvável. O trabalho que você faz junto à Morada do Sol é algo de extrema grandeza, né? É algo que vai de encontro com a minha linha também de raciocínio. É poder estar ouvindo as pessoas e resolvendo problemas de pessoas. É o que você faz, Toninho. Né? Nós fazemos. É o que nós fazemos. Então, o que acontece? Muitas das coisas que a gente faz hoje, porque é o trabalho social, isso nos dá muito prazer, e a mim em particular. Né? E minha mãe e meu pai me ensinou que você não tem que ficar, você deu uma coisa para alguém, você fez algo para alguém, como você falou, você me ajudou em vários momentos, me levando até os prefeitos, a qual eu tenho livre acesso lá dentro. Então, não era algo que eu ia falar aqui, porque o que uma mão dá, a outra não precisa saber. Muitas das coisas que eu faço para a população, eu não divulgo. Porque se eu fiz o bem para aquela pessoa, ela sabe que eu fiz. E para mim já basta. Para mim já foi o suficiente. Eu quero fazer para muitos. Para isso, a gente precisa estar lá dentro um dia, para poder ter um pouco mais de voz ativa. Enquanto a gente não tem, eu vou continuar fazendo. Porque isso me dá prazer, né? De ver algo que às vezes a pessoa fica anos tentando resolver e às vezes para a gente é um pouco mais fácil, pelo livre acesso que a gente tem lá dentro da prefeitura, e a gente resolve com um pouco mais de facilidade. Não é tudo que se resolve. Algumas coisas se resolve hoje, outras um pouco mais adiante, e outras às vezes a gente não consegue resolver, não é tudo. Mas esforço não me falta, dedicação muito menos me falta, né? E quando se resolve, dá muito mais alegria a mim do que a pessoa que eu ajudei. Isso é fato. Valdir, chegamos mais ao final de uma programação. Quero dizer que foi uma honra, sempre será uma honra receber o senhor aqui. Olha que maravilha, eu fico muito feliz de essa estar pessoa aqui. Carismática, essa pessoa que a gente tem um carinho enorme. Valdir, obrigado. Eu quero também. Faz as tuas considerações finais aí para os nossos ouvintes. Eu quero agradecer
agradecer a todos que, assim como eu, que vim do Paraná, muitos paranaenses eu represento também, represento os baianos, os cearenses, os pernambucanos, os paraibanos. Rapaz! Né? Os paulistas, aqueles que vieram para Indaiatuba, assim como eu, fazer história. Né? Quero agradecer aos meus amigos que aqui estão. Paulo José, jornalista, que é muito meu amigo, trabalhou muito tempo na tribuna, é um grande amigo, aprendi a admirar. Nosso diretor. Né? Adriano de la Rosa, um parceiro meu ímpar. O Lucas, que trabalha na CEMOP, um grande amigo meu, é praticamente da minha família. Edson Xixi, ex-diretor do Tejusa e também ex-diretor da Microcamp, que são pessoas que me acompanham, né? São meus parceiros, meus apoiadores e que onde eu estou são meus braços direitos, ao qual eu agradeço bastante. Obrigado por vocês existirem e por serem meus amigos. É isso aí, nós queremos agradecer você que está ligadinho aí no Frente a Frente com o Toninho, Indaiatuba em Destaque, tá? Acompanha nosso trabalho, dá um likezinho, manda para os amigos, divulga esse trabalho, porque o nosso intuito aqui é mostrar o trabalho não só dos políticos da nossa cidade, dos pré-candidatos, mas também dos empresários, de todo o trabalho aí de Indaiatuba relacionado aí, o entrelaço aí, Sim. Tá? E é isso aí, gente. Eu quero também mandar um forte abraço aí para toda a assessoria do nosso Valdir. Nosso amigo Renê também, nossa amiga Cris, que está aqui, o Renê.